Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas, né? O canal Novas Perspectivas, nosso novo canal. Só lembrando que nós temos o canal oficial do Professor Chagas, que nós já estamos chegando a 18 mil inscritos lá, e temos agora esse novo canal aqui, o canal Novas Perspectivas, que é um outro projeto. O canal Professor Chagas Oficial, ele vai ficar somente para as aulas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, enquanto esse canal aqui, o Novas Perspectivas, vai ficar para a geohistória de Goiás, dos municípios e também da legislação municipal. Então você que ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui no canal, tá certo? Deixa aquele like, deixa seu comentário para ajudar aqui no engajamento e me ajudar a chegar aí aos 1000 inscritos, tá certo? Olha só, galera, essa primeira aula, nós já temos uma aula, né, da História e Geografia de Goiás. Depois você volta e procura ela aqui no canal para você assistir. E depois você assiste novamente essa aula aqui para você entender a contextualização histórica da formação do território e da economia goiana e todos os seus desenvolvimentos sociais, políticos, econômicos. E depois você entender esses mesmos aspectos falando aqui do município de Pirenópolis, né? Então, olha só. Temos o canal da professora Delma também, que está fazendo aulas lá para o cargo de assistente de educação, educação infantil número 3. Ela já está na segunda aula. Depois nós vamos deixar aqui na descrição essas aulas para você ir lá e assistir essas aulas. Porque essas aulas elas são incomuns, tanto para você que vai fazer para o cargo, que é a mesma coisa de monitor educacional, como também para professor. Então, além dos conhecimentos pedagógicos, vai cair também essa parte, você pode ler aí no seu edital, que vai cair todos os conhecimentos que são para professor, que está no edital, também vai cair para esse cargo de assistente de educação número 3, que é o mesmo monitor de educação infantil. Então assista essas aulas que vão ser muito importantes aí para você estar gabaritando todas as questões relacionadas ao conhecimento específico, tanto para professor como para monitor, né? É o mesmo cargo, só muda a nomenclatura, mas as atribuições são as mesmas. E olha só, além disso, eu vou estar realizando a jornada pedagógica, onde nós vamos estar fazendo 10 aulas de conhecimentos pedagógicos para ajudar a galera que vai fazer para professor, tá? Para pedagogia. Então, em breve eu estarei divulgando nos grupos. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o número do grupo, tá? O link do grupo para você estar entrando, você que ainda não faz parte dos nossos grupos, então já se inscreve lá, tá bom? Então vamos lá, já partir logo para a gente fazer uma viagem no tempo e conhecer a história e a geografia de Pirenópolis, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu minimizar aqui a minha tela. Então, galera, a partir de agora, História e Geografia de Pirenópolis, Goiás, tá certo? Comigo, o professor Chagas. Só lembrando, galera, olha só. Nós estamos construindo aqui, ó, 3 materiais para ajudar você, para ajudá-los aí na busca pelo seu cargo público. Nós estamos construindo um material, são um simulado de questões, tá? Já vem com gabarito. Nós temos um material para professor com 200 questões que vão de Geohistória de Goiás, Geohistória de Pirenópolis, a legislação municipal, que é a lei orgânica e o estatuto dos servidores, e também 100 questões de conhecimentos pedagógicos. Para você que vai fazer para aquele cargo lá que eu falei, de educação infantil, administrativa, educacional 3, educação infantil, também 200 questões, né, da Geohistória de Goiás e do município de Pirenópolis, a legislação municipal e o conhecimento específico.
do cargo, tá? Esses dois materiais, você vai fazer um pequeno investimento aí de R$ 49 e vai ter esse material para depois que você assistir todas as aulas que eu recomendei no começo, você poder treinar e ver como que esse conteúdo vai ser cobrado na sua prova. E temos também, galera, um material aqui, ó, comum a todos os cargos, que vem a Geohistória de Goiás, a Geohistória de Pirenópolis e a legislação municipal, que vai cair para os outros cargos, né? Para os outros cargos. Então, esse aqui, como são 100 questões, o valor dele é R$ 39,90. Aí você já entra em contato aí com a Delma nesse número aqui, ó, 994062320, e já reserva o seu material lá, tá bom? A partir de amanhã nós já vamos estar com esse material pronto. Então, feito aqui o meu jabá, vamos lá. Olha só, galera. Pirenópolis é um município histórico, né? Como todos nós sabemos, ele é tombado historicamente, né? Sendo um dos primeiros do estado de Goiás. Então, Pirenópolis foi um dos primeiros povoados, né? Que depois se tornou um distrito e posteriormente cidade, fundado aqui no distrito de Goiás, no estado de Goiás, depois de Vila Boa, né? Ele foi fundado aí com o nome, ó, preste atenção, se de repente vier uma questão perguntando qual foi o primeiro nome dado a Pirenópolis, né? Então, olha só, era Mina de Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte. Ela foi fundada aí pelo minerador português, ó, o nome, presta atenção no nome do minerador, galera, Manuel Rodrigues Tomar. Alguns historiadores, né, denominam como Manuel Rodrigues Tomás. Então, se na sua prova tiver lá Manuel Rodrigues Tomar ou Manuel Rodrigues Tomás, está certo, tá? Se tiver vários nomes, Manuel Rodrigues dos Santos, Manuel Rodrigues da Silva, Manuel Rodrigues Tomar, aí você marca o Tomar. Se tiver Manuel Rodrigues dos Santos, Manuel Rodrigues da Silva e Manuel Rodrigues Tomás, aí você marca também o Tomás, tá? Presta atenção nisso aí para você não cair numa pegadinha e acabar... Porque eles não podem colocar os dois nomes, porque há uma controvérsia como que era o nome. Então, se eles colocarem os dois nomes, aí pode ser que a questão seja anulada, beleza? A origem do nome estaria ligado ao fato, né, de que a ponte sobre o Rio das Almas, preste atenção também nesse rio, né, que é um dos rios mais importantes lá, foi parcialmente destruída durante uma enchente e ocorrida na época. Então esse nome aí, Meia Ponte, vai ser por causa dessa enchente que destruiu uma ponte que existia sobre o rio Meia Ponte, ok? Passando aqui, né, nós temos aqui a imagem da localização de Pirenópolis, aqui, ó, no leste goiano, tá? Presta atenção também. Perguntar em qual mesorregião está localizada a cidade de Pirenópolis, né? Está no leste goiano, beleza? Aqui, ó, leste goiano. Nós temos aqui a imagem, né, da igreja que representa aí a cidade. Ainda, ó, falando sobre a história da cidade, a cidade ela foi fundada como um pequeno arraial, ó, em 7, eu não lembro agora o nome da data, mas sei que é em 1727, 7 de maio, parece que é de 1727. Mais adiante nós vamos perceber essa data. Então, quando Manuel Rodrigues Tomás, que eu acabei de falar, chefe de um grupo de garimpeiros, submetido ao bandeirante Anhanguera e guiado por Urbano do Couto Menezes, né, chegou à região com a missão de descobrir novas jazidas de ouro. A antiga Minas de Nossa Senhora do Rosário do Meia Ponte tornou-se um acampamento de garimpeiro de garimpeiros e teve ali o seu crescimento ligado a essa atividade. Assim como em Vila Boa, também em Pirenópolis, houve a mesma configuração econômica, tudo baseado na mineração. A mão de obra, galera, era formada por escravos negros e por índios,
que ainda habitavam aquela região. Então, preste atenção também quando falar da mão de obra, né, que exercia ali para extrair o ouro, né, nas minas. Era a mão de obra escrava, né, africana e também indígena. A primeira rua da cidade era uma ligação entre uma pousada na saída de Vila Boa, hoje cidade de Goiás, e o garimpo de ouro, né? O centro urbano desenvolveu-se em torno da igreja matriz, onde a construção das igrejas do Bonfim e a igreja do Carmo, né, que atraíram casas para os seus arredores. Quem já assistiu a alguma outra aula minha, eu sempre falo que a administração portuguesa, sempre, vocês podem observar, todas as cidades edificadas, elas eram construídas em torno de 2 edifícios, né? Quem já assistiu aquelas novelas antigas, Tieta, Pedra sobre Pedra, algumas novelas antigas, Roque Santeiro, a administração portuguesa, as cidades eram construídas primeiramente sobre 2 edifícios, que era, o primeiro era esse aqui, que era a igreja, né, a matriz, e essa aqui que era chamada a Casa dos Homens Bons, que hoje é o que nós chamamos de Câmara dos Vereadores. Então aqui nós temos 2 representações de poder. Nós temos o poder espiritual, né, o poder da igreja espiritual, e temos aqui o poder temporal, que é o poder dos homens, o poder transitório dos homens. E aí as outras casas iam surgindo em volta dessas 2 primeiras construções. Aí aqui aquelas pessoas mais importantes das cidades iam construindo as suas casas e assim sucessivamente. Iam formando ali primeiro o povoado, depois as vilas e assim sucessivamente. Então, a administração portuguesa, ela trabalhava dessa forma. As primeiras edificações eram a igreja, que representava o poder espiritual, e a Câmara dos Homens Bons, né, que representava ali o poder temporal, o poder do rei, o poder dos indicados do rei, beleza? Vamos lá. Na segunda metade do século XVIII, né, o crescimento de Perinópolis ficou paralisado devido à crise na exploração do ouro. Para você entender isso aqui, você tem que assistir a aula da Geohistória de Goiás, que está aqui no canal. Ela está lá, Geohistória de Goiás para Perinópolis, para a Abadia de Goiás e também para Santa Helena, que aí você vai entender o contexto da formação do território goiano e o contexto da formação da economia goiana, beleza? Então, lá eu falo que na segunda metade do século XVIII começa a haver uma degradação, ou seja, existe uma escassez do ouro. E aí esses povoados que Goiás ele faz o caminho inverso dos outros estados, que começam de forma rural e depois se tornam uma aglomeração urbana, Goiás não, Goiás já começa, né, como daquela forma, construindo uma aglomeração urbana em volta daqueles 2 prédios, da igreja e da Câmara dos Homens Bons, ou depois da prefeitura, né? E aí com a crise do ouro, o que vai acontecer? Com a crise do ouro, né, vai haver uma ruralização. Algumas pessoas vão voltar para o litoral e outras vão adentrar mais para o interior do Brasil e abandonar, né? Então, olha só, vai haver essa crise na exploração do ouro. E aí o município fica paralisado. Em 1800, né, acontece uma retomada da economia. Também isso aqui você vai entender assistindo a aula da Geohistória de Goiás. Por quê? Porque a partir daí, né, algumas cidades, principalmente as cidades que ficam mais ao sul de Goiás, fazendo ali divisa com o estado de Minas Gerais, elas vão prosperar, né? Cidades como Rio Verde, Itumbiara e outras sucessivamente, né, vão prosperar, porque agora eles vão mudar
a economia. Em vez de ser a economia aurífera, eles vão se dedicar à agropecuária, né? A agricultura e também à pecuária. E Perinópolis, né, aqui como percebemos pelo slide, diz que Perinópolis, né, vai ser alavancada principalmente pela agricultura no quesito do algodão, a pecuária e também o comércio, né? Como lá era um centro urbano lá e as outras cidadezinhas que foram se formando em torno, então vinham para poder consumir os produtos que eram vendidos na cidade de Perinópolis. Apesar das mudanças das rotas comerciais da região a partir de 1850, o crescimento do centro urbano vai até o fim do século XIX. Olha só, quando a cidade passou por um período de estabilidade econômica e cultural. Mais adiante nós vamos falar sobre a cultura de Perinópolis, que é uma das mais ricas aqui do estado de Goiás, tá certo? Olha só, em 1930, entre 1930 e 1934, a cidade ela vai sediar o primeiro jornal do estado de Goiás. Olha só, o primeiro jornal do estado de Goiás, né? Quando Dom João VI chega ao Brasil, né, em 1808, ele vai implementar aqui no Brasil a primeira imprensa, né, nacional, e aí, ó, já vão poucos anos depois, já vai chegar em Goiás o primeiro jornal do estado. Como era o nome desse jornal, professor? Presta atenção, porque isso aqui, devido à importância histórica, pode ser uma questão da sua prova. É a Matutina Meia Pontense, né? Que se chamava esse jornal. Em 1890, seu nome oficial passou para Perinópolis. Ó, presta atenção, galera. Antes, ela era chamada de quê? Vamos voltar lá no slide, ó. Antes ela era chamada de Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte, né? O povoado era chamado de Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte. Depois, né, ela vai ser modificada para o nome de Perinópolis, né? Uma homenagem à Serra dos Pirineus, que cerca toda a cidade. A serra, por sua vez, teve seu nome retirado da cadeia de montanhas que separa a França da Espanha. Olha só, da onde surgiu esse nome. E depois nós vamos entender o contexto do que significa o nome, né? Então, temos aqui, ó, sobre as características geográficas, ainda falando sobre o pronome gentílico. Professor, eu sempre falo isso nas aulas. Por quê? Porque já caiu várias vezes em prova, tá? Como é que é chamado, o que é o pronome gentílico? Como são chamadas as pessoas que nascem no município de uma determinada cidade? Aqui no caso, Perinópolis, né? É Perinopolino, né? Pirinopolino, que se chama o pronome gentílico de quem nasce aqui na cidade. Como sabemos, fazemos parte aqui da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela é composta por 27 entes federativos, né? Sendo 26 estados, mais o Distrito Federal. Entre esses 26 estados está aqui, ó, a unidade federativa. Então, a República Federativa do Brasil, ela é constituída por 27 unidades federativas, né? Que são 26 estados mais o Distrito Federal. Entre uma dessas unidades federativas está aqui o estado de Goiás. Ela faz limites, né? Os países, eles fazem fronteira uns com os outros, enquanto que os estados, eles fazem divisa, e os municípios fazem limites uns com os outros. Então, Perinópolis, né, ele faz limites aí com Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Abadia de Goiás, Abadiânia, Anápolis,
Petrolina de Goiás, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Goianésia e Vila Propício, tá, galera? Esses aqui foram os dados que eu encontrei, tá? De repente, se tiver alguma coisa errada, me perdoe, mas eu fiz aí uma extensa busca. Eu vou deixar lá no final do vídeo a descrição dos sites que eu pesquisei para que vocês possam aprofundar aí nos seus conhecimentos e saber mais sobre, mas foram desses sites que eu tirei. Então, se tem alguma coisa errada, foram lá, beleza? Vamos lá. A distância em relação à capital, né, equivale a 120 quilômetros, segundo esses sites que eu retirei, né, que são o site da prefeitura, o site da Câmara Municipal, o site do IBGE e, por último, o Wikipedia. A área tem um total aí de 2,227.793 quilômetros quadrados. A população estimada aí em 2021 corresponde a 25.218 habitantes. Só lembrando, galera, que o censo de 2020 ele ainda não foi realizado, tá? Nesse momento está acontecendo ainda a contabilidade aí de todos os habitantes do território brasileiro. Devido aí o problema que tivemos da pandemia, o censo de 2010 não pôde ter sido realizado em 2020. Os censos eles são realizados a cada 10 anos, tá? Perinópolis ocupa aí, ó, a 48ª, a 47ª em demografia, né, em quantidade de população. A sua densidade demográfica é de 11,3 habitantes vivendo por quilômetros quadrados. Então, essa densidade demográfica ela é calculada quando você pega a quantidade de habitantes, né, o tamanho da área e divide pela quantidade de habitantes, né? Então, dá uma densidade aí de 11,3 habitantes vivendo aí por quilômetros quadrados, considerado baixíssimo, né? Para ser considerado alto, tem que ser acima de 100 pessoas vivendo por quilômetros quadrados. O clima lá é o tropical subúmido. Lá está a uma altitude de 770 metros acima do nível do mar. O horário é o fuso horário de Brasília. Temos o CEP da cidade aqui. E continuando sobre a hidrografia da cidade, né? Professor, o que é hidrografia? É a quantidade de rios, nascentes, afluentes, riacho, córregos e assim sucessivamente. Aí nós temos aqui, ó, bastante rios, né, que passam nas proximidades ali da área de Perinópolis, que nós vimos lá que é de 2.000, uma área bem extensa. Então nós temos o Rio das Almas, o Rio Corumbá, o Rio Dois Irmãos, o Caxambu, o Rio das Capivaras, que faz divisa com a Abadiânia. Temos o Rio dos Patos, que faz divisa com Vila Propício, o Rio Padre Souza, que faz divisa com São Francisco, e o Rio das Pedras, e por último o Rio dos Peixes. Temos aqui uma imagem da vista do Rio Corumbá, que é o mais importante, né, devido às suas barragens hidroelétricas que existem no estado. Então, são os rios que formam a hidrografia do município, tá? Vamos lá, avançando. A administração, galera, está sobre a gestão do prefeito Nivaldo Antônio de Melo. Só lembrando que o município, galera, ele só detém 2 poderes, tá? O poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário que existe aí na sua cidade ou existe no seu município aí, ele faz parte da estrutura do poder judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nem os municípios, nem o Distrito Federal detêm poder judiciário próprio. O poder judiciário no Distrito Federal é organizado e mantido pela União, enquanto que nos municípios
faz parte da estrutura do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Então, a Prefeitura, ou seja, o Poder Executivo, está sob a gestão de Nivaldo Antônio de Melo, né? O prefeito aí da cidade. Quanto ao Poder Legislativo, que é o segundo poder, né, e o mais importante, que temos aí, ó, uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 vereadores, tá? Que compõem aí a Câmara dos Vereadores de Pirenópolis, né? Então, se perguntar lá qual a quantidade de vereadores que compõem aí o quórum o corpo da Câmara Municipal, 11 vereadores, né? Temos aqui a imagem do prédio da Câmara Municipal de Pirenópolis e assim sucessivamente, o brasão. E aqui vamos falar sobre a economia, né? A economia, ela está baseada em alguns pilares, né? Temos aqui, ó, as pedreiras, temos o turismo, a agropecuária e o artesanato, né? Fala assim, ó, sobre as pedreiras, a exploração mineral se realiza na Serra dos Pirineus, onde se encontra grande abundância, ó, preste atenção no nome desse mineral aqui, ó, quartzito, né, que é um dos principais que são retirados lá nessas pedreiras, né? Rocha metamórfica, né, de origem sedimentar. O que é sedimentar? É aquela rocha que se formou com o tempo, né, com os ventos, com as chuvas, e elas foram os ventos foram levando essas terras de um lugar para outro e levou milhões de anos para serem constituídos. Então, popularmente conhecido como Quartzito Goiás, né, ou Pedreira de Pirenópolis. Já quanto ao turismo, né, nos últimos anos o turismo em Pirenópolis vem ganhando grandes importância, né, incrementando aí a economia local e trazendo comércio e serviços e gerando grande quantidade de empregos e renda. Temos também a agropecuária, né, que são, ó, 4 pilares da economia de Pirenópolis, tá? Na atividade agropecuária de Pirenópolis destaca-se a criação de gado para corte, né? Ou seja, para consumo, para a produção leiteira também, a fruticultura, a produção de arroz, cana-de-açúcar, milho, né? O extrativismo de seringueiras e, mais recentemente, a produção de mandioca. Então, quando falamos de agropecuária, estamos falando de quê? De pecuária e agricultura. Então, essas são as bases da agropecuária de Pirenópolis, baseado no gado de corte, também para a produção leiteira, na fruticultura, né? Na agricultura, na fruticultura, na produção de arroz, cana-de-açúcar, milho, e extrativismo também, né? Na seringueira e na produção de mandioca. Quanto ao último dos pilares da economia, temos o artesanato, né? Em várias partes do município, lá tem uma ruazinha que é só dedicada a vendas desses objetozinhos artesanais, né? Em várias partes do município é possível encontrar uma produção artesanal diferenciada, feita com matérias-primas regionais e criada de acordo com a cultura e o modo de vida local. Essa diversidade torna o artesanato perinopolino rico e criativo, ó. Então, artesanato perinopolino rico e criativo, beleza? Vamos aqui, avançando. Sobre ainda os dados da economia, né? Segundo o IBGE, o salário médio mensal dos trabalhadores formais. O que são trabalhadores formais, professor? São aqueles que trabalham com CLT, né? Carteiras fichadas, né? Que a gente chama no senso popular, carteira fichada. Então, esses trabalhadores, eles
vivem com uma média de 1,5, ou seja, um salário e meio, né? Desses estavam ocupados, ó lá, que 4.106 pessoas, segundo esse levantamento de 2020, eram os que trabalhavam com carteira fechada, que representavam aí, ó, 16,4% da população. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita a 1,2, ou seja, a 1,2, né, 2 salários mínimos, 1,2, né, salários mínimos, corresponde a 38, os que vivem com um salário, ponto 2, né, como se fosse um salário, aí divide por 5, aí temos aqui 2, né, menos de um salário e meio. 38,8% da população, enquanto que 16,6% vivem com 16,4% vivem com um salário e meio, beleza? E tínhamos, segundo o levantamento, 4.106 pessoas trabalhando com carteira fechada. Isso só na CLT, fora os servidores da prefeituras que trabalham no regime estatutário, beleza? Ainda sobre a renda per capita, né? A renda, quando pega o PIB e distribui pela quantidade da população. Então, se fosse distribuir de forma correta, uniforme, as pessoas lá dariam para ganhar 21.842 30 e 31, quase que o salário de um deputado estadual, né? Daria para pagar, mas nós sabemos que não é assim. O percentual das receitas oriundas de fontes externas. Professor, o que são fontes oriundas externas? Então, são os repasses que o município recebe aí do governo federal, do governo estadual, para cumprir aí o seu orçamento relacionado a educação, saúde, infraestrutura. Então, 82% corresponde a esses repasses. Então, apenas 18% do PIB é constituído pelo próprio município. A maioria é de repasses externos. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal corresponde a 0 em 2010, né? Como eu falei para vocês, não temos ainda o dado de 2020, porque não houve o censo. Então, em 2010 era considerado baixo, tá? Para ser um bom índice tem que ser acima de 0,700, tá? Então, o índice lá é um índice baixo. O total de receitas realizadas, né? Tipo, o que o município gastou, né, ele recebeu 82% das receitas e desse valor ele gastou 53 milhões, né, e foram realizados, né, e do total das despesas empenhadas, né, o que ele gastou do que ele recebeu esse valor aqui, né, que corresponde a 82% das fontes, e gastou esse valor aqui, ó, beleza? E ficou com saldo aí em caixa. Quanto à cultura, galera, de Perinópolis, né, temos as celebrações culturais, né? Aí fala assim, ó, Perinópolis ele preserva ainda em seu calendário cultural fazeres, saberes, celebrações e manifestações passadas de geração em geração, perpetuadas e enraizadas na religiosidade. Olha só, essas manifestações culturais, elas são de cunho religioso. Na vernácula, e também, ó, na vernácula indígena, né, também preservam da cultura indígena, do bandeirante, né, do branco colonizador, e também dos negros, né, também faz parte aí vejam que o município é rico em uma diversidade cultural, mas que está ligado ao
a religiosidade, né? No homem do campo, né, com a vinda de novos moradores para a cidade, criando uma pluralidade, plura, uma, pru, uma pluralidade, eita, que trava a língua, uma pluralidade cultural, meu Deus do céu, quase não sai. Então, é bem diversificado, né, a cultura, mas sempre baseado nesse cunho religioso. Destacam-se entre as celebrações de sociabilidades mais antigas do lugar as manifestações do catolicismo popular, iniciado pelas irmandades e confrarias leigas. Eu quero deixar um adendo aqui, galera, essas irmandades e essas confrarias, né, elas eram bem diversificadas, principalmente em Goiás. Temos as irmandades brancas e as irmandades negras, né? E também as confrarias, né? Leigas, por quê? Porque eram de iniciativa popular. Era a própria população que criava essas irmandades e não existia na época um padre oficial da igreja para dar continuidade a essas obras, então eram leigas. Por quê? Porque não existia um padre. Elas datam do século XVIII, tal como a Irmandade do Santíssimo, né? Que junto com a comunidade iniciou as celebrações da Festa do Rosário, a Padroeira e a Semana Santa, bem como as celebrações das Quaresma, da Semana das Dores, das Festas dos Passos, Festa do Divino. Galera, isso aqui eu quero que vocês prestem atenção, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Para vocês não caírem em uma pegadinha. O Corpus Christi, né? Declarado em 2019 como Patrimônio Cultural Imaterial, né? Existe o patrimônio histórico material e o imaterial. O que é o imaterial? É essa cultura que nós não podemos ver e não podemos tocar, mas percebemos, né? Até podemos tocar, mas não, ela é imaterial. Não é que nem um patrimônio material, que é um prédio. Por exemplo, a igreja matriz é um patrimônio histórico material. Por quê? Porque nós podemos tocar, podemos ver. E aqui o imaterial não, ela é só uma manifestação cultural que existe ali naquela cidade, né? Costumes que estes mantêm a originalidade dos séculos passados, como o uso de imagens sacras, templos, ritos, a presença de irmandades, banda de música, do coro e da orquestra, que entoam composições em latim, muitas delas de compositores locais. Tradições que se realizaram mesmo durante... Olha só como é tão forte essas tradições, que elas se realizaram mesmo durante a pandemia em 2020 e 2021, adaptadas no formato online, né? Olha só, eles usaram a tecnologia para não deixar de celebrar essas tradições, foram realizadas de forma online. Vamos lá. Aí falando ainda sobre a cultura, vamos perceber aqui, ó, nós temos aqui primeiro a procissão de ramos da Semana Santa, né? A Semana Santa se apresenta como uma das mais antigas manifestações da cidade, ó, iniciada em 1728, um ano após a construção do povoado, em 1727. Então, um ano após, já começou essa procissão de ramos, né? Na Semana Santa. Temos também os mascarados das cavalhadas, né? As famosas cavalhadas de Pirenópolis. As cavalhadas significa a celebração da vitória dos cristãos sobre os mouros, né? Quando os cristãos expulsaram os muçulmanos da Península Ibérica, onde hoje está os países
Espanha e Portugal. Então eles fazem essa celebração, né? Recordando quando os cristãos expulsaram os mouros, os muçulmanos da Península Ibérica. Durante a festa do Divino, ó, presta atenção, galera, nisso aqui, ó, já caiu em prova e muitas pessoas já erraram. Existe em Goiás duas festas do Divino. Existe a festa do Divino Pai Eterno, vou botar aqui, ó, Divino Pai Eterno, vou só botar abreviado, tá? A festa do Divino Pai Eterno é realizada em Trindade. E essa aqui é a festa do Divino Espírito Santo. Então, na hora lá, o examinador pode tentar confundir para vocês e colocar numa questão lá, a festa do Divino Pai Eterno, realizada em Perinópolis. Aí você vai lembrar, não é a festa do Divino Pai Eterno, é a festa do Divino Espírito Santo, porque a festa do Divino Pai Eterno realiza-se em Trindade, Goiás, tá certo? Temos também aqui, galera, ó, a procissão de Corpus Christi, né? Com a sua tradição dos tapetes de serragem colorida, né? E flores do cerrado, cobrindo as ruas por onde passa o cortejo, ó. Temos aqui a imagem. E temos também aqui, ó, o coro e orquestra de Nossa Senhora do Rosário, né? Em apresentação no coro da matriz em festa tradicional, com muitas composições locais, né, do século XIX e do século XX. Então essas são as principais manifestações culturais realizadas ali na cidade de Perinópolis. Beleza? Vamos avançar aqui. Ainda falando da cultura, vamos falar do patrimônio histórico, né, que eu acabei de falar, que com certeza pode vir uma questão falando e você tem que saber o ano em que alguns monumentos em Perinópolis foi declarado e quais são esses principais monumentos que foram declarados patrimônio histórico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, tanto material como imaterial. Então, ó, tombada como um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Olha o ano, galera, em 1989, o município conta com um centro histórico ornado com casarões e igrejas do século XVIII, como, ó, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Aí nós temos ela aqui, ó, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Cuidado para não confundir com a Igreja de Nossa Senhora do Bonfim. Eles podem botar algumas imagens, né, para você identificar. Alternativa 1, aí bota lá a imagem e cola umas igrejas de outras localidades para você identificar. Então preste atenção nas imagens para você não confundir uma com as outras. Temos também, ó, constituída pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, né, que também está aqui, ó, Santíssimo Sacramento, que é uma irmã, também é um patrimônio cultural imaterial. As igrejas são patrimônio material. Presta atenção nisso aqui, ó, também, galera, porque eles podem colocar quais dessas deixa eu ver aqui uma palavra. Qual dessas manifestações aqui é uma cultura material? Aí pode colocar ali a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, aqui, ó, a Câmara e Cadeia, a Câmara dos Homens Bons. Lembra que eu falei para vocês que quando a administração portuguesa construía a cidade, os primeiros que eram construídos eram um ao lado do outro, essa Câmara dos Homens Bons, que hoje chamamos de Câmara dos Vereadores, e a igreja, que uma representava o poder espiritual e a outra o poder temporal, né? O poder dos homens. Temos também aqui, ó, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? A Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
que essa igreja aqui, ó, ela é bem parecida com essa, mas preste atenção nos detalhes. A Paróquia do Rosário, além de prédios relevantes de beleza arquitetônica, como o Teatro de Pirenópolis, de estilo híbrido entre o colonial e o neoclássico, né? Foi construído em 1899, e o Cine Teatro Pirineus, que foi construído, ó, no estilo Art Deco. Lembram que na aula lá do estado de Goiás eu vou falar sobre isso aqui, principalmente na construção de Goiânia, quando Atílio Correia Lima projetou Goiânia nesse modelo, que é uma transição do modelo colonial para o modelo moderno, né, o neoclássico, de 1919, né, que vai haver essa transição do modelo colonial, Art Deco, o barroco, o rococó, para o modelo moderno, né, que nós temos hoje. Temos aqui, ó, a Casa de Câmara e Cadeia, que era aquela Casa dos Homens Bons, constituída em 1919 como uma réplica idêntica à do original, né? Essa que foi reconstruída, idêntica à que foi construída originalmente em 1733, ó. Lembram que eu falei para vocês que no começo eles já construíam essas edificações, a igreja e depois a Câmara e Cadeia, porque ela servia de onde eram criadas as leis, né? E aonde esses homens bons, que eram para a pessoa ser um homem bom, ele tinha que ser considerado branco, católico e ter muitas posses, né, para fazer parte dessa Câmara para ser um vereador nessa época, né? Então, ó, em 1933 foi edificada. Essa aqui é só uma réplica, né, para manter para manter o fato histórico da cidade, mas era mais ou menos nesses moldes aqui, beleza? Vamos avançando aqui. Falando sobre a educação, galera, a educação também, nós ainda estamos usando aí os dados de 2010, porque, mais uma vez, não foi realizado o censo. Então, nessa época aí, ó, a taxa de escolaridade aí dos alunos de 6 a 14 anos de idade, tínhamos 97,8 matriculados. Os números do IDEB, né? Aquela prova que é realizada todos os anos para medir aí como os alunos estão se saindo. Então, os alunos aí, ó, os anos iniciais do ensino fundamental conseguiram 5,6, enquanto que os alunos do ensino fundamental dos anos finais conseguiram 5,4. Tivemos aí em 2021 3.219 matrículas no ensino fundamental. No ensino médio nós tivemos 935 matrículas. Galera, eu sempre falo isso aqui, e principalmente para você, professor, que isso é um problema estrutural que acontece no nosso país. Olha só, em 2021, né, olha, ó, o tanto de pessoas que se matriculam no ensino fundamental. Ensino fundamental. E olha o tanto de pessoas que se matriculam no ensino médio. Então, ó, praticamente menos de 30% dos que se matriculam. Isso é um problema estrutural brasileiro, principalmente você que vai se candidatar aí a um cargo de professor, que é um irmão aí de profissão, que você tem que pensar nisso aí e procurar fazer aulas mais atrativas, tornar a escola um lugar melhor, porque nós só podemos resolver os problemas sociais do nosso país quando nós mudarmos principalmente isso aqui, no nosso país, que é um problema estrutural. Olha, das crianças que se matricularam no ensino fundamental, menos de 30% se matricularam no ensino médio.
E aí, quando você chega no fim do ensino médio, se você tiver uma média de 30%, então, ó, vai dar 330 e poucos alunos. Olha só, menos de 10% dos alunos que se matricularam no ensino fundamental vão concluir o ensino médio. E desses aqui, apenas menos de 50 vão conseguir fazer a universidade. Olha só que problema gravíssimo que há na educação brasileira. Isso por quê? Vários fatores sociais implicam nisso, né? Tanto o poder público por não investir tanto no profissional como também investir na infraestrutura, e também parte dos colegas também que só querem o dinheiro, né? Tipo, não, só quero receber meu dinheiro, e não promovem aulas atrativas, façam que essas crianças se sintam que a escola é um lugar bom, um lugar saudável de se estar, né? Como o próprio Pierre Bourdieu, ele fala que a escola, né, aquela criança que é criada num lar onde ela tem acesso a uma boa música, a uma biblioteca, a canais, assim, ele não falou nessa forma, mas eu estou falando. Canais de televisão a cabo, onde tem International Geographic, tem vários documentários. Então, quando essa criança ela chega na escola, a escola já faz parte dela, porque ela está inserida num lugar de cultura. Já aquela criança que nasceu num lar problemático, ela vai estar totalmente alheia à escola. A escola para ela é uma situação espinhosa, e ela não vai ter a menor vontade de ficar na escola, ainda mais se for aquelas aulas chatas, expositivas, e não for uma aula mais humanizada, entendeu? Então vamos pensar sobre isso, para a gente poder melhorar pelo menos essa parte aí, que nós como educadores podemos fazer algo pelo nosso país, tá certo? Olha só, os docentes do ensino fundamental, isso aqui são só os concursados. Olha como está defasado a infraestrutura. Apenas 160 docentes, né, concursados ali em atividade na cidade, né, em 2021. Ó, vejam que é um dado, uma estimativa de 2021. Enquanto que no ensino médio, ó, temos 70 docentes, né? Um problema gravíssimo aí de infraestrutura que depende do poder público. O número de estabelecimentos de ensino fundamental, 21 escolas, né, de ensino fundamental, enquanto que as de ensino médio, 7 escolas. Problema gravíssimo aí em Perinópolis, né, quanto à educação. Sobre a saúde, né, sobre a mortalidade infantil, está um número dentro dos padrões da ONU, que são menos de 10 nascidos, pelos padrões da ONU, a morte de 10 de cada 1000 nascidos vivos está dentro dos padrões da ONU. Quanto que as internações por diarreia, né, que são problemas ligados a problemas sanitários, né, 8 internações também estão dentro dos padrões aí da ONU. Em 2009, né, na época do censo, tínhamos 14 estabelecimentos de saúde. Com certeza hoje nós teremos mais. Quanto ao meio ambiente, né, temos aí, ó, uma área urbanizada de 8,86 quilômetros quadrados, né? Vocês viram o tamanho da área lá, 2.200 e não sei quantos quilômetros quadrados, e apenas 8
86 quilômetros está urbanizada. O esgotamento sanitário, né, está um número abaixo em 2010, ó, 233,9. As vias arborizadas em 2010 eram 83,6 e a urbanização das vias públicas, ó, baixíssimo. Ou seja, a parte da cidade com asfalto, meio-fio, esgoto, toda a parte sanitária, né? Baixíssimo. O bioma aqui é o cerrado, né? Assim como no próprio estado de Goiás, não temos costa para o mar. Temos aqui, ó, as principais rodovias, né? Que escoam a produção aí da cidade. Temos aí, ó, a 070, a BR-153 e várias outras aqui, tá? Não vou ler todas não, depois vocês printem aí ou dão um pause e leiam sobre isso aí. Temos aqui também, ó, na cidade um pequeno aeroporto, né, para aviões de pequeno porte, né? Temos aqui uma imagem, né? Então, o aeroporto de Pirenópolis, o ICAO, né, inaugurado oficialmente em 2005, ele foi homologado aí pelas autoridades aeronáuticas. Aí temos aqui os dados da pista e outros relacionados aqui ao aeroporto. Depois vocês leiam aqui, beleza? Vamos lá, avançando. Aí temos ainda sobre o território, né? Como nós vimos lá no começo, a área de 2000, já aqui, ó, em 2022, 2.202 milhões, né? E 2.369 quilômetros quadrados. Aí vocês viram lá o tanto da parte que é urbanizado, né? Bem pouco. A hierarquia urbana pertence aí ao centro local número 5. A região de influência é essa aqui, ó, a região de Anápolis. A região intermediária, a região de Goiânia, enquanto que a região imediata é a região de Anápolis. A mesorregião é o leste goiano, como eu já expliquei para vocês lá, ó. Toda essa parte aqui, ó, é o que nós chamamos de leste goiano. Até 2017, os estados brasileiros eles eram divididos por mesorregiões. A partir de 2017, criou-se uma nova nomenclatura, que são as regiões imediatas. Goiás, antigamente, ele tinha 5 mesorregiões. Ele tinha 5 mesorregiões, né? 1, 2, 3, 4, 5. E agora, com essa nova configuração geográfica, ele passou a ter 6 regiões imediatas, né? Aí essas regiões imediatas, agora elas recebem o nome da cidade sede, né? Da região, da cidade sede, a maior cidade com altos índices de desenvolvimento, de população. Então nós temos várias, nós temos a região de Lusiânia, Águas Lindas, a região intermediária de Goiânia, temos Ceres, Anápolis, Ceres, Goianésia e Rialma, temos Uruaçu, Minas Sul e assim sucessivamente. Então essa é a nova configuração segundo o IBGE em 2017. Foi lançada essa nova forma de regiões intermediárias, né? Continuando aqui, ó, falando sobre o turismo na cidade, né? Nós temos aí os principais pontos turísticos aqui, ó. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário é um dos pontos mais visitados. Temos o Balneário da Praia Grande. Temos a Cachoeira dos Drags. Não é das drags, tá? Seus pervertidos.
é Cachoeira dos Drags, né? Parque Nacional Estadual dos Pirineus, né? Já teve um monte que já ficou muito animadinho achando que era a Cachoeira das Drags. Temos aqui, ó, também muitas cachoeiras importantes lá, né? Que são pontos turísticos também. É a Cachoeira da Cachoeira Santa Maria. Temos a Cachoeira do Abade, a Cachoeira do Rosário e temos também a Cachoeira das Araras, né? Pontos turísticos aí que são visitados todos os finais de semana aí por pessoas, principalmente que vão do Distrito Federal e de Goiânia para visitar esses locais. E com isso gera bastante renda, né? Na parte dos hotéis, das pousadas, as pessoas gastam com artesanal, então isso é muito bom para a cidade, ok? Quanto aos símbolos do município, galera, ó, os símbolos são 3. Nós temos a bandeira de Pirenópolis, o brasão de armas de Pirenópolis. No parágrafo único da lei orgânica, né, ali fala que são símbolos do município de Pirenópolis: a bandeira, o hino e o brasão. Então são 3, tá? Tem o hino também, que está na lei orgânica. Por mais que não esteja nos sites do IBGE, do Wikipedia ou do próprio Câmara dos Vereadores, mas estando na lei orgânica, a lei orgânica é a lei maior da cidade. Então, estando lá, prevalece. Aí nós temos aqui, ó, o brasão representando tudo aquilo que nós falamos, ó. Temos a igreja Nossa Senhora do Rosário, temos as cavalhadas, né? Temos as irmandades, as cavalhadas de Pirenópolis, o ouro, os ramos, né, de aqui. Então é muito importante que vocês saibam desses símbolos, porque ele também já caiu em muitas questões de prova, beleza? E aqui, galera, ó, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, tá? Prof_Chagas Souza 1978. Se inscreve aqui no canal, né? Fiz essa aula aqui, deu muito trabalho de pesquisa, juntar tudo isso aqui, montar slide, fazer inteiramente gratuito para você. Se você não quer adquirir ou não está em condição de adquirir aí o nosso material, você pode fazer uma contribuição se inscrevendo no canal, deixando aquele like, deixando aquele comentário, que já paga o trabalho aqui de construir toda essa aula para vocês. Aula que vocês não vão encontrar em lugar nenhum no YouTube, só no canal do Professor Chagas, né? Temos o canal do Professor Chagas Oficial, que está passando por uma transição, onde vai se transformar em um canal de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E esse canal aqui especializado em geohistória do estado de Goiás e também dos municípios brasileiros e também história de outros estados também, beleza? E legislação estadual. Então, somente aqui no canal do Professor Chagas você vai achar essa aula aqui. E se você quiser comprar o nosso material, que tem lá no começo da aula, entre em contato com a Delma. Se você quer ter um contato aí mais próximo, manda uma solicitação lá no Facebook. Sempre estou divulgando alguma coisa, alguma novidade sobre algum concurso que surgiu, recortes de aulas, vários. Meu Facebook também é institucional, tá? Assim como o meu Instagram. E também nós estamos lá no TikTok. Quando você estiver dando um pulo lá pelo TikTok, arrastando para cima, vendo uma dancinha, vendo lá uma brincadeira, um negócio assim, procura lá o canal do Professor Chagas e já se inscreve lá também para ajudar o professor, tá? Então essa é a forma de pagamento aqui que o professor faz essas aulas especiais. Já temos milhares de telespectadores nossos aqui. Todo dia recebemos notícia de pessoas que mandam os prints
falando que foram convocadas, que foram chamadas aí para assumir algum cargo e que foi graças a ter assistido a minhas aulas que conseguiram gabaritar as questões relacionadas à geohistória de Goiás e à geohistória dos municípios, né, que eles participaram, e da lei orgânica. E agora no futuro eu vou gravar a lei orgânica de Perinópolis e o Estatuto dos Servidores Públicos. E ainda vamos fazer aquelas aulas da jornada pedagógica, 10 aulas que vai ser os fundamentos legais da educação, as concepções pedagógicas, as tendências pedagógicas, o projeto político pedagógico e tudo que geralmente cobram nas matérias para pedagogo. Vocês olhem lá que no conteúdo programático tá assim, ó, fala lá uma certa quantidade, fala assim, e todo o conteúdo referente a esse cargo. Então não é só aquilo que tá lá, tá, galera? Vai cobrar os conhecimentos pedagógicos que cobram sempre em outros concursos, tá? Eles deixaram lá bem amplo, e outros conteúdos referentes ao cargo. Preste atenção. Então, se você vai fazer para professor, dá uma lida lá no conteúdo programático do seu cargo. Se você vai fazer para assistente administrativo, seja o administrativo que vai trabalhar na secretaria, como aquele que vai fazer para educação infantil como monitor, também está lá falando desse jeito. E mais os conteúdos relacionados ao cargo, tá bom? Então todas as pesquisas aqui, ó, que nós fizemos, depois se você quiser dar uma aprofundada, tiramos ali do site da Prefeitura de Perinópolis, do IBGE, da Câmara Municipal, e também algumas notícias e imagens aqui do Wikipedia. Só lembrando que o Wikipedia, ele não é confiável, tá? Ele não serve para impetrar recursos. Se você for colocar um recurso contra uma questão da prova, sempre usa questões relacionadas ao que está no site da Prefeitura, no site da Câmara, no site do IBGE e também do Estado de Goiás, do governo do Estado de Goiás. A banca não reconhece o Wikipedia como dado oficial, porque ele uma plataforma de fonte aberta, em que qualquer um que tenha um login, ele pode alterar esses dados lá e contribuir, escrevendo algum artigo. Então, a banca não reconhece o Wikipedia como para você impetrar um recurso. Se você citar um recurso do Wikipedia e colar lá na sua argumentação, a banca vai indeferir o seu recurso, porque o Wikipedia não é confiável, assim, a título de oficial, né? Os dados oficiais têm que serem, para usar como recurso, tem que ser do governo do Estado de Goiás, da Prefeitura de Perinópolis, da Câmara dos Vereadores e do IBGE, que são institutos oficiais, né, dos governos estaduais, federais e municipais, beleza? Vou voltar aqui para nossa... Voltar aqui. Então, galera, essa foi nossa aula aí da História e Geografia do município de Perinópolis, né? Para o nosso concurso aí que está com as inscrições iminentes, né? Para serem abertas aí, acho que no mês que vem. Então já comecem desde agora estudando, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal da professora Delma, onde ela também está produzindo conteúdos que vão ajudar vocês também. Aí vocês vão lá, se inscrevam no canal da professora Delma, deixam aquele like, deixa seu comentário. Ela está produzindo conteúdo lá para você que vai fazer para o cargo de assistente de educação
assistente educacional, educação infantil, né? É o mesmo monitor, e também para a galera que vai fazer para merendeiro, né? O mesmo que para merendeiro. Ela está produzindo lá material para essa galera. E aqui nós vamos fazer para todos os cargos, né? Já temos uma aula da Geohistória de Goiás, que vai cair para vocês. Já temos aulas de essa agora, e vamos gravar a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores. Esteve aqui na nossa live hoje, nessa noite, várias pessoas, né? Esteve a Sandra Alves Viana, deu boa noite, professor. A Valdineia fala focar no concurso de Pirenópolis. Trindade, ela disse que não conseguiu. É isso aí, minha amiga, vamos para cima. A Irene Barbosa, será que eles chamam os que passarem fora das vagas de reserva durante os 4 anos? Então, Irene, você tem que estar dentro do cadastro de reserva, né? Fora do cadastro de reserva não... Até o cadastro de reserva não garante nada, mas gera uma possibilidade. Agora você tem que passar dentro do cadastro de reserva. Eu recomendo você a estudar bastante para você passar dentro do número de ampla concorrência, tá bom? Para você já ter a sua vaga garantida e nas primeiras chamadas você já esteja no meio desse número, tá bom? A Sandra Alves disse que é muito triste o índice de alunos, né? Que lá que nós comentamos sobre esse problema estrutural, do Brasil. A Irene Barbosa disse: deixem um like, isso mesmo. Sandra disse que quer o material, então já entra em contato lá com a professora Delma. A Érica da Silva disse que ótima aula, gratidão. A Sandra, gostei muito de conhecer a história de Pirenópolis. Realmente, Sandra, fascinante, né? Tão próximo aqui da gente, tanta riqueza cultural, histórica, social, né? Tão próximo. Eu e a professora Delma, nós vamos estar lá. Nós vamos fazer esse concurso lá, e vocês vão ter a possibilidade de conhecer, e nós vamos produzir um pequeno documentário. Vamos levar os nossos equipamentos e vamos gravar um pequeno documentário lá da cidade, que depois a gente vai postar aqui no canal para vocês conhecerem, tá bom? Então, um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus, foco nos estudos, tá bom? E tamo junto. Em breve, nessa semana ainda, eu estarei gravando a Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores para ajudar vocês, tá bom? Então, um abraço do professor Chagas, fiquem todos